tudo bem? Boa tarde. Vamos aí começar mais uma disciplina. Dessa vez nós vamos conversar sobre comandos elétricos. Comandos elétricos também é muito conhecido como acionamentos elétricos. Mas qual é a diferença entre acionamento e comandos elétricos? Bom, vamos para o slide, dê uma verificadinha que não há muita diferença entre esses dois termos. Geralmente, o termo acionamento é usado para definir algo mais geral, ou seja, acionamento de qualquer uma carga, seja elétrica, seja mecânica, né? Acionamento. E daí, enquanto máquinas elétricas, conversores eletrônicos, qualquer tipo de carga elétrica é usada o termo acionamento. Já comandos elétricos é um termo mais específico, se referindo à conversão de energia elétrica em outras formas de energia, em geral mecânica para máquinas elétricas. Então, durante essa disciplina, a gente sempre vai usar o termo comandos elétricos, porque o que a gente vai ver é a ligação de um motor elétrico, né? O comando, seja o circuito de potência, seja o circuito de lógica de um motor elétrico. Existem dois circuitos dentro do comando de um motor, né? De uma carga elétrica que a gente vai... Aqui, toda carga elétrica que a gente vai usar, pessoal, na disciplina vai ser motor. Então, um dos circuitos é de potência ou força. É o circuito que passa a corrente desse motor mesmo, tá? E o outro circuito é a lógica de comando desse motor, que a gente chama ou comando ou controle. Dentro desse circuito vai passar apenas a corrente da bobina do estator, que é o equipamento que a gente vai verificar que faz essa interface entre o circuito de força e o circuito de comando, certo? Bom, alguns conceitos importantes: manobra e comando. Manobra destina-se a ligar e desligar a carga do circuito e o comando é uma lógica aplicada na manobra da carga. Bom, verifiquem então os dois circuitos aí mostrados para vocês. Ó. O circuito de força e potência de um lado e o circuito de comando do outro, né? Dentro do circuito de força a gente tem o disjuntor, que é o nosso seccionador. Nós temos um contator trifásico, certo? Um contator que é justamente o equipamento que faz essa interface da lógica de comando para o circuito de força, o relé térmico e o motor, que é a nossa carga, que vai ser ligada a partir desses circuitos, ok? Lá no circuito de potência, a gente vai ver o disjuntor também. A gente vai ver um botão de pulso, certo? Esse botão pode ser um botão de desliga, um botão de liga e a bobina do contator. Essa bobina do contator é o que tem dentro desse contator trifásico. É só para mostrar como é feita essa ligação, certo? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, né? É o diagrama disso, né? Observe que é muito importante, antes de você fazer essa disciplina, você fazer a disciplina de instalações elétricas, para que você consiga entender as simbologias. A gente vai ver também nessa disciplina as simbologias, né? Para que dentro de um diagrama funcional, desse que a gente está vendo aí no slide, onde tem os circuitos de comando de potência de forma diagramizada, né, elétrica, a gente consiga entender o que é cada coisa, certo? Então, dentro desse circuito, a gente vai ter a alimentação do circuito, ó. Olha aí a alimentação. A gente vai ter o seccionamento a partir do disjuntor, então tá aí o seccionamento, é na parte do disjuntor que isso acontece. O dispositivo de manobra, então a manobra a gente só precisa fazer, só pode fazer no contator, certo? É no contator que a gente faz a manobra. Eu costumo chamar de contator, tá, galera? Então vocês acostumem aí, na minha cabeça, contator, eu só consigo falar por contator. Então no contator a gente faz a manobra. E no disjuntor a gente secciona a carga. Bruna, qual é a diferença? No seccionamento a gente não tem carga ligada, tá? A gente desliga o circuito para fazer qualquer tipo de manutenção, enquanto na manobra isso pode ser feito com a carga, né? Então a gente mexe ali com a carga presente, beleza? Tem o relé térmico, que é a nossa proteção contra sobrecarga, e a gente vai ver cada um desses diferentes agora nessa primeira aula, tá bom? Cada um desses tópicos: alimentação, seccionamento, dispositivo de manobra e proteção contra sobrecarga diferenciada.
A gente percebe também, eu não coloquei aí no diagrama, mas eu coloquei aqui no cantinho para vocês verem, o fusível, tá? O fusível é a nossa proteção contra curto-circuito, é o fusível, beleza? Tá aí no cantinho para vocês verem também. Então, vamos agora para o circuito de comando. No circuito de comando, a gente também tem a alimentação, tá? Que a gente pode, inclusive, aproveitar a alimentação do circuito de força para o circuito de comando. Só que tem um detalhe, o circuito de comando não é trifásico, né? Ele não precisa ser trifásico. Beleza, então a gente tem o seccionamento também, geralmente um disjuntor bifásico é usado, tá bom? A gente tem um contato auxiliar do relé térmico. Existe no relé térmico, que é a proteção contra sobrecorrente, existe um contatozinho nele chamado 9596, o númerozinho desses contatos é 9596, que eles são utilizados lá no circuito de comando para desligar a bobina do contactor, beleza? Para desligar essa alimentação que está indo lá para a bobina do contactor e desligar o circuito também. Então, é uma forma, a gente usa o contato auxiliar do relé térmico, que geralmente é normalmente fechado, e daí quando vem uma sobrecarga, né, uma corrente de sobrecarga, ele abre para desligar o sistema, né, para evitar, ou seja, ele protege o sistema de queimar, de um arco elétrico, de pegar fogo. Quem faz essa proteção é o relé térmico. E a partir desses contatos, 95 e 96, que estão lá no circuito de comando. Além disso, tem o botão desliga, que está aí do lado também para vocês no slide, e tem a bobina do contactor. Eu expliquei agora a mesma coisa que eu tinha acabado de explicar para vocês. Antes eu expliquei mostrando as fotos dos equipamentos, e agora dentro de um diagrama elétrico, beleza? Ok. Então vamos para os elementos do circuito de potência. Alimentação, tipo contínua ou alternada, monofásica ou trifásica, a frequência 50 ou 60 Hz, os níveis de tensão 127, 220, 380 ou 3,8 e os números de condutores bifásico ou trifásico. O que seria essa alimentação? Várias formas, né? Você pode estar alimentando esse motor a partir de um banco de baterias, você pode estar alimentando esse motor diretamente da rede elétrica, então vem a rede lá para o quadro geral da sua indústria, do seu comércio, e aí parte um circuito de alimentação para esse motor, certo? Daí, nesse circuito de alimentação, é importante a gente definir se esse circuito é contínuo, ou seja, uma corrente constante, ou é uma corrente alternada. Se esse circuito ele tem características de ser monofásico, bifásico ou trifásico, quais são as características dele? E para que serve isso? Para que a gente faça a correta escolha dos equipamentos que estão sendo usados para proteger esse circuito. Também para que a gente faça as conexões adequadamente, né? Por isso que é importante a gente definir isso. Então, os níveis de tensão, 127, 220, 380, até mesmo níveis mais altos de tensão, 3,8 kV, 36 kV, no caso de ser dentro de uma subestação, por exemplo. Beleza? Ok. O que significa, então, esse seccionamento agora? Vamos sair de alimentação, que é o que vai alimentar seja o circuito de comando, seja o circuito de potência. Mas a gente está falando agora da alimentação do circuito de potência. E agora a gente vai para o seccionamento. São dispositivos manuais que garantem a isolação do sistema, ou seja, impede a passagem de corrente elétrica. Serve para a manutenção do sistema com a instalação ou circuito de potência desligado. Se vocês olharem um disjuntor, né, é bem fácil de ver que tem a chavezinha on e off. Bom, eu trouxe aqui o disjuntor para vocês verem, né, um dispositivo de seccionamento. Daí o que é importante? Primeiramente, deixar bem claro o que é onde a chave está ligada e quando a chave está desligada. Observe que é muito mais fácil desligar a chave do que ligar. Ligar é muito mais difícil, ele tem uma força maior para ligar, para desligar é bem fácil, né? Significa que a proteção dele, já que o disjuntor, trazendo aqui para mim agora, já que o disjuntor ele é justamente um dispositivo de seccionamento, de proteção, então ele inclusive, né, ele pode proteger de curto-circuito, de sobrecarga também, os disjuntores motores, que são chamados de disjuntor motor, ele pode, dentro dele, ter proteção de sobrecarga e de curto-circuito. Esse aqui é um disjuntorzinho normal, né? Ele tem proteção apenas de curto-circuito, mas de sobrecarga, geralmente, o disjuntor motor é o que é utilizado, beleza?
Bom, os dispositivos manuais que garantem a isolação, então, é o disjuntor, como a gente viu. O seu estado on e off deve ser claramente visível, né? Então, aqui está desligado, daí aqui estaria desligado e aqui em cima estaria ligado. É interessante que nesse disjuntor aqui que eu estou na mão, ele não tem o nomezinho, né? Eu não sei se ele já é mais velho e saiu, mas esse aqui que eu peguei ali no nosso laboratório não tem o on nem off. Mas enfim. Ah, tá aqui, ó. O on pra cima, o off pra baixo. Tá aqui nele. Acabei de ver, gente. Show, beleza. Então, o elemento seccionador nunca deve ser manobrado com carga. Então, a gente não pode ter manobra, ou seja, mexer lá, tá trabalhando dentro do motor, mexer no motor com carga, desligar esse motor com isso aqui funcionando, né? A gente primeiramente tem que seccionar, beleza? Então, nunca deve ser manobrado, desligar esse disjuntor se o motor estiver ligado. Pode causar um arco elétrico que esse disjuntor aqui não vai aguentar. É por isso que é interessante a gente ter os dispositivos que a gente vai trabalhar hoje, como por exemplo um contactor. Olha ele aqui, ó. Contactor. Esse daqui, eu vou aproximar aqui dessa outra câmera para vocês verem melhor. Esse aqui é um contactor. Esse é um dispositivo que você consegue fazer manobra de forma segura no seu motor, beleza? Bom, vamos lá. Então, os exemplos de seccionador são chaves manuais e disjuntores. Por exemplo, olha aí no slide, ó. A chave tipo faca e o disjuntorzinho normal, beleza? Vamos agora para a proteção contra curto-circuito, tá? O que protege contra curto-circuito? A gente vai ver que um dos elementos que protege contra curto-circuito é o fusível, beleza? Todo mundo já deve ter queimado um fusível na vida lá que tem no filtro de linha, né? Todo filtro de linha tem aquele fusívelzinho lá. O que acontece com o fusível? O fusível, ele tem um elo, né? Um elozinho metálico. E esse elo, ele vai sempre queimar. A gente vai ver detalhadamente mais pra frente. Não se assuste não, a gente tá só conhecendo os equipamentos agora. Esse elozinho, ele vai queimar e vai proteger o seu sistema contra esse curto-circuito, beleza? Então, geralmente o curto-circuito é uma corrente de curta duração. Ela é alta, né? De 10 a 100 vezes o valor nominal do seu circuito. E aí ela é instantânea, né? Aproximou ali tensão com neutro, deu um curto, dá um curto em tensões DDP, né? Diferenças de potenciais distintas. Então eu tenho a tensão de fase que é 127 a 220 volts, com a tensão de neutro zerado, por exemplo, e eu dou um curto, eu aproximo esses dois elementos. Então aí, quando isso acontece, eu tenho um pico alto de corrente por uma rapidez, um tempo, enquanto eles estão ali, né? Então, às vezes, o que acontece? Ele pega fogo, porque a corrente é tão alta que pega fogo. Então, é importante a gente proteger isso adequadamente. Quem protege é o fusível, eu não estou com ele aqui, mas depois eu mostro um para vocês, ok? Mas vocês conseguem ver aí no slide vários tipos de fusíveis, cartucho eletrônico, automotivo, NH, Diazed, Neozed, Silized, tem várias opções, beleza? Bruna, qual é a diferença de um curto-circuito protegido por um disjuntor e um curto-circuito protegido por um fusível? O fusível, ele queima, ou seja, ele morre, né? Você não consegue se restabelecer depois de usar o fusível. Depois que você usa o fusível uma vez, depois que ele tem o curto-circuito, você precisa descartar e comprar outro. Então, o disjuntor não, né? Quando dá um curto-circuito, ele está no estado. Agora ele está no estado off, por exemplo, vamos dizer que ele está on, né? Dá um curto-circuito, ele fecha, né? Ele secciona o circuito naquele momento. Uma coisa não impede o uso da outra, tá certo? É importante, especialmente em cargas, né? Em cargas indutivas, como o motor, você utilizar os fusíveis para evitar queima de equipamento. Com o seccionamento, às vezes, pode acontecer coisas do tipo, beleza? Bom, vamos agora ver o outro elemento do circuito, que é o relé térmico. Então, para que serve, né? Um relézinho térmico desse? Ele tem uma proteção contra sobrecarga. O que é uma corrente de sobrecarga? Qual é a diferença de uma corrente de curto-circuito e uma corrente de sobrecarga? A de sobrecarga ela tem uma longa duração.
Por quê? Porque ela não tem um ataque na hora, né? Ela é uma corrente que vai aquecendo o circuito aos poucos. Você vai ali aquecendo o circuito devido a algum problema, algum mau funcionamento do circuito. Por exemplo, no caso aqui, uma falta de fase, caiu uma fase. Então a gente vê que os motores, eles são trifásicos, por exemplo, um motor trifásico, se uma fase cair, essas duas tentam segurar esse motor funcionando. Mas elas vão estar sobrecarregadas. Então elas vão estar passando pela fiação, né, pelo condutor, vai estar passando uma corrente superior àquilo que ela aguenta. E daí pode dar uma sobrecarga. O que acontece, né? Aquele fio vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, e em algum momento pode pegar fogo. Então, essa corrente ela tem uma longa duração e tem um valor elevado, mas não tão alto quanto o curto-circuito. Ela é de 3 a 10 vezes o valor nominal do circuito, da corrente do circuito, beleza? Então é isso, tá, pessoal? Já vimos tudo que está no slide. Vamos agora os elementos do circuito de potência. Vamos só terminar falando das cargas e daí a gente continua na próxima aula. Vamos só terminar falando das cargas. Nos elementos do circuito de potência, a gente tem por último as cargas, né? E a carga é o motor elétrico, tá certo? Nós temos, se a gente for ver em outras opções, tem inversores, conversores de energia, mas aqui na nossa disciplina de comandos elétricos, prioritariamente a gente vai ver o comando de uma partida direta, né? E um motor elétrico, tá bom? Então, a carga aqui ela é um elemento elétrico a ser acionado, na grande maioria das vezes são motores, drenam correntes elevadas e necessitam de técnicas de manobra para suavizar sua partida devido à sua alta corrente de partida. Essa alta corrente de partida é comum em todos os motores elétricos, né? Nas cargas indutivas, é comum que quando você vai ligar essa carga indutiva, você tenha uma corrente mais elevada, beleza, pessoal? Pois então a gente vai parar por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar vendo os elementos agora da parte de circuito de comando, tá? Espero vocês lá. Tchau, tchau.